Aleluia. Irmãos, hoje nós vamos ministrar uma palavra que tem como tema por trás das cortinas. Sabe que Deus, Ele usa pessoas que muitas vezes você vai olhar para elas e não vai ver nenhum tipo de eloquência, não vai ver nenhum tipo de dom extraordinário, mas são pessoas que Deus está usando. E você vai ver pessoas na Bíblia que talvez você diga assim: poxa, essa pessoa aqui não fez algo de tão relevante. Mas quando você para olhar e ver, você pode ver o cuidado de Deus. Como aquela pessoa se posicionou na hora certa, como ela se posicionou no momento certo. E hoje nós vamos conhecer alguns heróis. E um desses heróis que eu quero falar com você, o nome dele é Ur. Fale assim, Ur. Ele é quase um herói que você vai ver poucas vezes ali. Mas o que ele fez foi capaz de mudar uma guerra inteira. Quero ler com você o texto que está lá no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8, vai falar assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Revidim. Com isso ordenou a Moisés e a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e puseram por baixo dele, e ele nele se assentou. Então Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim lhe ficaram segurando as mãos, até firmar o pôr do sol. Josué desbaratou os amalequitas e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Irmãos, olha que coisa interessante. Essa situação acontece logo depois que o povo tinha saído do Egito. O povo já tinha atravessado o Mar Vermelho. E aqui eles se deparam diante da primeira guerra. Sim, eles estão ali pelejando, batalhando. Deus já tinha dado tanto livramento para o povo. O povo tinha passado aquele perrengue todo lá no Egito. Veio as 10 pragas. E depois o faraó liberou para que o povo saísse. Libertou o povo. Depois o faraó se arrependeu e mandou o exército com seus cavaleiros irem atrás do povo. Mas Deus protegia. A Bíblia fala que vinha uma coluna de fumaça durante o dia e à noite uma coluna de fogo, direcionando, guiando o povo. E aí o povo chega diante do Mar Vermelho. A Bíblia fala que Deus vinha um vento oriental que baixou as águas. O povo passou com os pés enxutos. Depois veio aquele exército de Faraó. E quando aquele exército de Faraó vai começar a atravessar o Mar Vermelho, as águas começam a subir novamente. Todos eles morrem, aqueles cavaleiros, aquele exército de Faraó. E o Senhor já tinha dado livramento, mas agora veio quem? Amaleque pelejar contra Moisés, contra o povo de Israel. E Deus já tinha falado para Moisés que eles iam ser um povo que ia conquistar a terra. E Moisés chega para Josué e diz assim: olha, Josué, você vai pelejar, escolhe homens que
que sejam fortes, que vão pelejar. Porque eu vou subir para cima do monte. E eu estou levando o bordão de Deus, aquele que o Senhor me entregou. E eu vou estar orando, eu vou estar intercedendo. E de fato foi o que aconteceu. Mas olha que interessante. A Bíblia fala que enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, o povo de Israel ia ganhando, ia vencendo a guerra. Mas a partir do momento que Moisés baixava os braços, o que acontece? O povo de Israel começa a apanhar. Os amalequitas começam a bater no povo de Israel. Então Arão e Hur tiveram a ideia: vamos colocar uma pedra aqui. Moisés senta nessa pedra e nós vamos sustentar os braços de Moisés, para que o Senhor possa vir com vitória, para que o Senhor possa vir e trazer a vitória para o povo dele. Irmãos, nós conhecemos Moisés, nós conhecemos Josué, Arão também foi um grande sacerdote. Mas quem é Hur? Hur é apenas um homem que está por trás das cortinas, mas que tem um papel de levantar as mãos para que o povo possa ganhar a guerra. E muitas vezes nós somos como Hur. Muitas vezes nós somos como Hur, que não tem nenhum título, que não carrega nenhuma especialidade, que não carrega nada de especial ou sobrenatural, mas que o Senhor tem te chamado para que você possa sustentar as mãos de alguém. O Senhor está levantando você para sustentar, para erguer as mãos. E você pode até aparentar assim: poxa, mas isso é tão simples. Mas essa simplicidade traz a vitória. Essa simplicidade é que faz com que o povo de Israel vença aquela batalha contra os amalequitas. Sabe, Deus ele quer levantar um exército de voluntários. Fale assim: eu quero me alistar nesse exército hoje. Irmãos, um exército de voluntário é algo fenomenal. Eles não trabalham para ser reconhecido, eles não trabalham para ser visto, eles não trabalham porque eles querem algo em troca, porque o nome por si só já está falando. Voluntário, aquele que não tem um salário, aquele que não tem algo em troca, ele está fazendo um serviço o quê? Voluntário. E a palavra do Senhor fala lá em Salmo 100, 2-3, fala assim, ó: servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com um cântico, e sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e dele somos, e somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Sabe por que você serve o Senhor com alegria? Porque você é povo. Porque foi Ele que nos criou. A palavra fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que nos chamou. Você faz parte de um exército de voluntários, e é isso que Deus quer nos chamar. Salmo 110 vai falar: apresentei-vos, pois, voluntariamente. Ou seja, nós precisamos nos apresentar diante dele de uma maneira voluntária. Irmãos, às vezes parece bobagem, às vezes parece algo simples demais, mas é no meio da simplicidade que Deus usa pessoas. Às vezes pode parecer algo simples abrir uma porta e receber as pessoas dando bom dia ou boa noite, mas às vezes tudo que aquela pessoa está precisando escutar é apenas um boa noite, é apenas um pode entrar, seja bem-vindo, você aqui é família. Tudo que Moisés precisava naquele momento era que alguém sustentasse os braços dele, para que o bordão ficasse levantado e o
povo que estava lá guerreando, batalhando junto com Josué, pudesse alcançar a vitória. Ser voluntário é algo que nos traz beleza, irmãos. É algo que nos traz alegria. Talvez você, em algum momento da sua vida, já foi voluntário. E talvez se decepcionou. Mas eu quero falar algo com você. A obra que você faz, você não faz para outra pessoa, você faz para Ele. Você faz para o Senhor. Ele que é dono da obra. Ele é que é dono de todas as coisas. Então, quando nós prestamos um serviço voluntário, nós estamos fazendo para Ele. E eu não preciso de reconhecimento, porque Ele é que me reconhece. Ele é que glorifica. Ele é que te exalta. Nós podemos ver o ministério de Jesus sendo grandioso. A Bíblia fala que Jesus subiu ao monte também, foi orar. E quando ele desceu, ele já sabia quem ia ser os discípulos. Deus já tinha dado uma lista para ele. Ele já tinha a lista na mão. Mas por trás dos discípulos, por trás daquilo, existia uma turma que servia voluntariamente para que pudesse acontecer, para que o ministério pudesse acontecer. Não se iluda. O ministério de Jesus chegou até nós, a palavra de Jesus chegou até nós, porque tinha uma turma de voluntários servindo, se dedicando, se abnegando, se doando para fazer coisas que outros não estavam fazendo. E são um serviço simples. Se aliste no exército de voluntários. Outro exército que Deus tem chamado é um exército de anonimatos. É um exército de anônimos. Sabe, irmãos, os anônimos são aquelas pessoas que não vão receber muitos aplausos. São aquelas pessoas que não vão ser reconhecidas por outros, mas que os céus estão olhando e estão aplaudindo você. Estão glorificando pelo aquilo que você tem feito. Irmãos, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 10, 41 a 42 assim, ó. Quem recebe um profeta no caráter do profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, recebe o galardão de justo. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Todos nós sabemos aquela musiquinha que fala: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Isso é tão verdade, porque nós precisamos um dos outros. O ministério de nenhuma pessoa seria a mesma coisa se você não tivesse a ajuda um dos outros. Então olha para essa pessoa que está aí do seu lado. Olha mesmo para ela e diz assim: eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso. E muitas vezes nós somos anônimos. Muitas vezes as pessoas estão fazendo coisas simples, mas essa simplicidade vai fazer com que outras pessoas se convertam ao Evangelho. Vai fazer com que outros possam querer o Senhor como Salvador da vida deles. Irmãos, a maneira que você trata alguém muda ela. A maneira que você fala com alguém pode mudar a vida dela. A maneira que você se comporta pode mudar o outro. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer levantar você. Irmãos, nós estamos começando esse ano de 2022. E o Senhor tem chamado pessoas que vão estar por trás da cortina.
O Senhor tem chamado pessoas que estão lá, vivendo os anonimatos, mas que estão lá sustentando os braços de Moisés. Você tem sido como Ur, que você tem sustentado o braço, ou então alguém tem sido Ur para você e tem sustentado os seus braços. E sabe de uma coisa? Tanto você como o outro ganham. Porque quando nós entendemos que nós somos um corpo, nós somos família, a família cresce, o corpo cresce. É por isso que o outro exército que Deus quer levantar é um exército de intercessores. Deus, Ele quer levantar, Ele está levantando um exército de intercessores. Irmãos, a oração tem um efeito extraordinário. Através da oração você vai ver coisas mudando, você vai ver portas se abrindo, você vai ver muralhas caindo. Através da oração, através da intercessão. Estou lendo um livro com a Yane, que muitos aqui conhecem, que é Porque Tarda o Pleno Avivamento. Na verdade, nós já estamos relendo ele, mas nós estamos colocando como uma das nossas metas para esse ano de 2022 é que todo mês nós vamos ler um livro junto. E nós já tínhamos essa prática, mas agora nós só estamos fortalecendo e colocando com mais firmeza. Nós começamos a ler Porque Tarda o Pleno Avivamento novamente. E é tão engraçado porque Leonardo Ravenhill vai falar sobre que o homem que peca para de orar, mas o homem que ora para de pecar. Quanto mais você está próximo à presença de Deus, quanto mais você está buscando as coisas de Deus, quanto mais você está entregue à presença de Deus, mais parecido com Ele você vai se tornando. Mais parecido com o caráter de Jesus, mais parecido com a forma dele, nós vamos ficando. Irmãos, nós precisamos estar orando. É por isso que a Bíblia fala, Jesus disse, olha, quando vocês orarem, entra no teu quarto, é o teu pai que está em secreto, ele vai te responder em secreto. Porque ele está vendo você lá. Tem a prática de estar orando em todo o tempo. E você vai ver coisas se rompendo na sua vida. Tem essa prática de estar em oração o tempo inteiro. Tem essa prática. Para onde você vai, você está lá orando. É como Paulo falou a Timóteo. Paulo adverte a Timóteo e diz, olha Timóteo, fala para os varões orarem em todo lugar, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma dúvida, mas fala para eles estarem orando, intercedendo, buscando. Você já parou para pensar? Você está sendo Ur para alguém? Você está sustentando a mão de alguém? Ou será que alguém está sustentando as suas mãos? Irmãos, eu sei que muitas pessoas sustentam as minhas mãos. Eu não consigo andar sozinho. Mas também eu fico sustentando a mão de muita gente. Eu fico intercedendo por muitas pessoas. Pedindo, Senhor, transforma isso, transforma aquilo. Porque nós somos família e nós precisamos um dos outros, irmãos. Nós não damos conta de fazer as coisas sozinhos. Próprio Paulo, você vai ver as cartas de Paulo. Paulo, em todas elas, ele está mandando, às vezes ali ele termina a carta mandando saudações. Eu mando saudações a Timóteo, mando saudações a Trifeno, a Trifós. Estou mandando saudações. Eu e Tess, que estamos aqui escrevendo, mando saudações a Gaio, a Áquila, Priscila, porque aquelas pessoas eram os colaboradores de Paulo. Eram pessoas que Paulo podia contar. Eram pessoas que estavam ali orando, intercedendo, buscando. Sendo como Ur na vida de Paulo, levantando, sustentando a mão de Paulo. E Paulo compreendia essa grandeza do que era esse serviço. Deus quer usar você nesse ano de 2022. Deus quer levantar você nesse ano de 2022.
Esses 2 últimos anos atrás, irmãos, 2020, 2021, foram anos que talvez nós ficamos até reclusos por conta da pandemia, por conta de tudo. O ano de 2020, aquela coisa que todo mundo fica inseguro. O ano de 2021, quando acha que vai acontecer, vem outro surto e tal. Mas eu quero falar uma coisa com você. Não deixa com que nada venha te paralisar. Não olhe para a dificuldade, olhe para a solução e seja um agente de transformação. Não olhe para a circunstância do momento agora. Se talvez Moisés fosse olhar para aquela situação, o povo ia perder a guerra, mas eles foram atrás de uma solução. Qual é a solução, Moisés? Senta aqui nessa pedra. Nós vamos te ajudar a interceder. Nós vamos te ajudar a estar pelejando aqui. Josué está lá com o povo, lutando contra os amalequitas. Mas nós estamos aqui também, lutando para ficar sustentando o seu braço. Irmão, você acha que isso é fácil? Lógico que não. Lógico que não. Muitas vezes quando nós estamos em adoração, nós levantamos os nossos braços, com 2, 3 minutos o braço começa a pesar. E aí você levanta mais um pouco, aí fica mais 2, 3 minutos, o braço pesa novamente. Agora você imagina passar o dia inteiro com os braços levantados, intercedendo e buscando ao Senhor, para que o Senhor possa ser em favor do seu povo. O Senhor tem te chamado para coisas que parecem ser simples, mas você vai ter capacidade de fazer, porque isso tem uma certa complexidade. Deus, Ele quer chamar pessoas. Deus, Ele quer usar pessoas. E o próximo exército que eu estava listando aqui, Deus quer levantar um exército leal, santo e dedicado. Fale assim: leal, santo e dedicado. Irmãos, você sabe que a lealdade de Ur fez com que ele alcançasse uma posição maior. Olha o que a Bíblia fala em Êxodo 24. Agora o verso 13 a 14 vai falar assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, subindo Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outro. Eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a quem? A eles. Olha que interessante. Primeiro, Arão e Ur foram lá sustentar os braços de Moisés, para que Josué, junto com o povo, pelejasse contra os amalequitas e viesse vencer a guerra. Agora, a lealdade desses homens fizeram eles alcançarem uma posição de mais honra. A lealdade deles agora fizeram com que Moisés olhasse para eles e dissesse: Ur é leal, Arão é leal. Por causa da lealdade, o que antes era simples, agora se tornou muito mais complexo. Porque ele disse: agora todas as causas, todas as questões você trazem diante deles, porque agora eles vão resolver. A lealdade, a sua fidelidade sempre vai te levar a uma posição de maior honra. A sua lealdade, a sua fidelidade, a sua santidade, a sua dedicação sempre vai te levar em uma posição mais elevada, irmãos. Talvez você está no seu trabalho e você está fazendo coisas simples, e você talvez até fica meio que duvidando, reclamando: estou fazendo essa mesma coisa. A sua lealdade vai te levar em um cargo maior. A sua fidelidade para com seu chefe vai te levar a uma posição mais elevada.
Da mesma forma, é quando nós fazemos as coisas para o Senhor, irmãos. Nada começa grande. As coisas sempre têm um pequeno começo. Seja fiel naquilo que você tem começado. Seja fiel no pequeno começo que Deus tem confiado a você. Tem um texto da palavra que eu amo, que é 1 Coríntios 1, 26 até o 29, que vai falar assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas, o que, irmãos? Loucas do mundo, para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Deus quer usar você. Esse ano de 2022 está começando, mas eu quero declarar já na sua vida que vai haver um rompimento sobre a sua vida, um rompimento espiritual, um rompimento familiar, um rompimento financeiro. Vai haver esse rompimento, porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir aquilo que é sábio. Talvez, irmãos, você olhe para você mesmo e diga: Senhor, nem eu me escolho. Eu já falei isso várias vezes com Deus. E Deus simplesmente olha e diz assim: é verdade, eu que escolhi. Mas é Deus que escolheu você. A Bíblia fala que ainda no ventre da sua mãe, Ele já conhecia você. Ele já conhecia você. Ele já conhecia você. Não ache que as coisas são difíceis. Não ache que a muralha é grande. Não ache que a caminhada é longa demais. Porque quando você está no Senhor, aquilo que parecia se torna completamente possível. A muralha que é grande acaba sendo destruída apenas com uma palavra da sua boca. O Senhor chama você para servir. O Senhor chama você para servir. O Senhor chama você para servir. O Senhor tem chamado pessoas para ser grandes missionários. Mas para você ser um grande missionário, você tem começado com coisas pequenas. Você tem começado a abrir a porta e dar boa noite para alguém. Irmãos, se envolva. Seja fiel, seja leal. Porque os planos, os propósitos de Deus para a sua vida é maior. Ele fala isso ao nosso respeito. Os meus planos para você, meu filho, é maior do que você pensa. É maior do que você pensa. Muitas vezes nós temos o costume de ficar pensando: ah, Senhor, já passou o tempo. Agora é uma nova geração que tem se levantado. E o Senhor tem levantado uma nova geração e vai usar essa nova geração aí. Deus está olhando para você e está dizendo: eu vou usar você. Porque eu escolhi foi você. Uma nova geração vai se levantar? Sim. Mas é você que passa o bastão. É você que passa o bastão. É você que capacita. É você que vai ensinar. É você que vai admoestar. É você que está lá com a mão. Esse é um ano que eu creio que o Senhor está nos chamando para se alinhar. Para andarmos alinhados. Para andarmos no propósito. O Senhor tem chamado essa geração que está por trás dos bastidores, que está por trás das cortinas, que não querem um título, mas que o seu trabalho é completamente fundamental para o crescimento do reino. Completamente fundamental para o crescimento do reino.
as suas intercessões, as suas orações, o seu serviço, tudo. Então eu, como um dos seus pastores, eu quero te dar um conselho para esse ano. Se envolva. Se envolva. Da mesma forma que a presença de Deus, ela se move. Ele está em movimento. Nós como filhos precisamos também estar em movimento, porque o Senhor não nos chamou para estar parado. Ele chamou para que cada um de nós venhamos a nos envolver, venhamos a cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado. Não ache que é uma besteira, não ache que é uma bobagem, porque Deus quer usar você naquilo que você sabe fazer. E eu creio que esse ano é um ano onde muitos ministérios vão começar, onde muitas coisas vão acontecer. Um dia, um rapaz chegou para mim e disse assim: pastor, estou com uma ideia doida. Eu disse: compartilha, que pode ser que eu seja mais doido do que você. Ele disse: pastor, eu quero formar o ministério dos nerds aqui na igreja. Aí eu disse: me explica como é. Não, vou reunir para jogar jogo de tabuleiro. Eu olhei para ele e disse assim: eu posso participar? Posso entrar também? Porque aquilo que parece ser bobagem, aquilo que parece ser loucura para alguns, aquilo faz com que pessoas sejam ganhas para Jesus. Como Paulo fala: eu fiz de mim de tudo para com todos, a fim de ganhar o maior número possível. Irmão, se for preciso você se vestir de palhaço, se for preciso você fazer qualquer outro papel que você possa achar que é nada, mas se for para ganhar alguém, se levante, porque você vai mudar a eternidade de alguém que antes ia morar no inferno e agora vai morar no céu. O Senhor nos chama para isso, irmãos, para servir voluntariamente. Para servir voluntariamente. Ele quer nos usar. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Esse ano, coisas na sua vida vão ser destravadas. Coisas na sua família vão ser destravadas. Nesse ano, você vai ver as promessas de Deus se cumprindo. E você não vai ter medo. Você não vai ter medo. Você vai entrar em cantos que você já não imaginava que poderia entrar. Mas você vai entrar lá, não por causa de uma profissão, mas Deus vai colocar você para pregar, para testemunhar a respeito dele.